Tenho agora o prazer de anunciar a palavra do Dr. José Francisco Siqueira Neto, que é advogado, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor titular, coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito Político e Econômico e vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem a palavra, professor doutor Siqueira Neto. Ilustríssimo senhor presidente, ministro João Moreschi Dallazen, caríssimos integrantes da mesa, doutores Horácio Guido, José Carlos Arouca, Isilmara David Alencar, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de antemão agradecer a gentileza da lembrança do meu nome para participar de um evento dessa envergadura, um tema que me é muito caro também. Não tenho todos os tempos de militância sindical do professor Arouca, mas tenho um pouco também que me habilita a discutir algumas questões que reputo fundamentais em relação à questão da liberdade sindical. E gostaria de chamar a atenção que eu, quando cuido do tema liberdade sindical, eu sempre penso na perspectiva de um sistema de relações de trabalho, não necessariamente da mistura do marco normativo vigente com os novos ingredientes que vão se agregando com o passar do tempo. Então, quando eu penso em negociação coletiva efetiva, eu penso numa lógica de mudança do sistema atual para que ela possa ter uma dinâmica. Eu não penso no sistema atual anabolizado por uma série de mecanismos do sistema, digamos assim, democrático, constituído a partir do segundo pós-guerra, e que faz com que fique uma coisa ininteligível, porque, por mais que se diga, e por mais que se conteste, por mais que se rejeite a ideia, o fato é que a concepção política do movimento sindical ou da liberdade sindical, ela decorre da concepção do próprio sistema. Se você tem um sistema de relações de trabalho que visa maior participação, necessariamente você vai comportar todas as demais instituições que integram a essa organização o mesmo caráter. O que não pode, o que não dá, o que evidentemente que fica contraditório, que a nossa realidade é um sistema contraditório, que tem determinados aspectos que diz respeito a uma liberdade e autonomia, tem outros aspectos que diz respeito a um certo corporativismo sindical clássico, o fascista italiano, outros mais democrático, enfim, o Brasil tem um sistema que não corresponde ao mínimo de padrão lógico, né? Tanto é por isso que nós temos todos os problemas que nós temos no dia a dia, no cotidiano. A dificuldade de encaminhar os problemas, a dificuldade da jurisprudência, a dificuldade da conduta dos próprios atores sociais, mas, em particular, dos próprios sindicatos e trabalhadores, decorre disso, né? É que você tem um sistema que para usar a terminologia do professor Francisco de Oliveira, é um ornitorrinco. Você não sabe o que é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Existe, porém, não existe com o dinamismo e com a força que poderia existir, né? Ou, pelo menos, com recorte que se imagina um ambiente democrático, né? E isso faz com que a discussão não se trate aqui de ser contra ou a favor do sindicato, e eu sou a favor sindical, todo mundo sabe disso, quem lê as coisas que eu escrevo, quem tem a paciência para ler aquilo que eu escrevo, sabe disso, né? Não é essa a discussão. O que está em discussão é o seguinte: que tipo de relações de trabalho nós queremos para o país? Nós queremos um modelo que cada vez mais descarrega toda a efetivação do direito na justiça do trabalho, ou nós achamos que nós temos competência e condições de estabelecer um sistema em que as forças sociais, autonomamente, possam estabelecer as regras de condições de trabalho de maneira geral, e aquilo que for disfunção, aí sim a justiça do trabalho entra e corrige, né? Agora, ou nós vamos ficar eternamente um modelo de faz de conta, né? Que faz de conta que representa, que faz de conta que negocia, que faz de conta que tem direitos sindicais, que não tem, que faz de... Enfim, é essa a discussão, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, nós estamos aí praticamente há uns 3 anos de recesso, desde quando foi apresentada a reforma sindical, que não saiu do papel, aliás, está no papel, mas não saiu do armário. Nós não discutimos mais esse assunto. Eu queria aproveitar para fazer uma discussão um pouco maior do ponto de vista da reflexão não puramente normativa,
mas um pouco mais, umas reflexões que têm me ocupado ultimamente, né? A primeira delas é o seguinte, que, na verdade, a Organização Sindical Brasileira tem um problema que reflete o Pacto Federativo Brasileiro. O mesmo problema do sindicato é o problema da Federação Brasileira. A pulverização de sindicatos reflete a pulverização de municípios. Isso significa que a representação de interesses politicamente relevantes no país é um problema do federalismo brasileiro. E esse problema impacta igualmente no sindicalismo. Toda vez que nós temos um problema de representação de interesse, a gente cria um sindicato ou cria um município. Essa é a lógica. Olha e vê. Né? Quando todo mundo imaginava que você teria assegurado um processo mais firme de expansão sindical com a Constituição de 88, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós tivemos uma expansão quase que exponencial. Bom, na verdade, isso significa o quê? Significa que a base é invertida. O Brasil é um Estado federal que é o Estado mais unitário que eu conheço. E o Brasil tem uma relação sindical pulverizada. Então, essa discussão de unicidade, em primeiro lugar, me desculpe vocês, é falsa. É por esse motivo que nós temos 19, 20, 30 e vamos chegar a 50 mil sindicatos. Isso não é porque o Estado controla. Não é porque o Estado controla, é porque também não tem controle sobre as assembleias, o que é bom que não tenha. Mas o fato de não ter controle sobre as assembleias possibilita uma série de desmembramentos sindicais, de criação de sindicatos, com 2, 3, 4 trabalhadores. Não é só por conta de desmembramento, é conta também de criação, pela imaginação criativa do brasileiro, de criar, de traduzir as categorias. Então, onde que é bares, hotéis, restaurantes, vira trabalhadores na refeições rápidas. Então, você tem uma certa criatividade que é própria do Brasil, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E o fato é que nós invertemos a base da representação. Então, nós nos contentamos de ter o nosso município, que é o suficiente para ter uma delegacia, um fórum, um juiz, um promotor, e não importa que não tenha sustentabilidade. Né? Não importa. O forte é que está no jogo jogado da política, ele tem um certo espaço. É melhor isso do que disputar no Pacto Federativo Unitário. Então, a unidade sindical é uma discussão fora do lugar no Brasil, como tantas outras. Claro que tem interesse concreto de quem não quer perder a base de representação, de quem não quer deixar de ser ator político. Isso é outro problema, é problema político. Não tragam para mim, cada um com seus problemas. Isso não é problema de reflexão de sistema, isso é um problema de operação dos interesses concretos da representação política. Então, vamos tirar esse tom, não tem saber jurídico, não tem saber, isso é política. E é muito importante, mas não misture, porque senão fica complicado. Né? Agora, o que seria o oposto interessante? Você ter uma unidade sindical a partir da centralização. Ou seja, nenhum sindicato do mundo, quando eu digo democrático, minimamente representativo, descentraliza pela base, descentraliza pela cúpula. Você tem a TUC, que é o sindicato inglês, é pela cúpula. Depois chega na base, mas está lá localizado no espaço da negociação. O sindicato do norte-americano, que é o que mais apavora os brasileiros, né, também é pela cúpula. E lá o modelo também não é tão democrático quanto parece, mas isso é uma outra discussão, não quero me meter aqui nos problemas deles, né, pelo menos por hora. Os sindicatos europeus, de maneira geral, tudo pela cúpula. Então, você tem descentralização. Quando se fala em sindicato na Europa, você está falando confederação, você está falando centrais sindicais. Não se diz organização de representação local de trabalho, que é quase isso que nós temos. Ou sindicato local, ou regional. O nosso sindicato seria um regional de categoria, ou regional de cadeia produtiva, se tanto. Então, essa discussão é fora do lugar. Então, há uma inversão que não tem a menor relação, essa discussão plural ou único. Esse sindicato único que nós temos pode garantir a unicidade, todos os direitos que o professor Arouca falou, que não vai ser nada representativo. Sinto muito, não terá representação. Se é para isso, tudo bem, então fica. Mas vamos discutir a coisa séria. Se é para ter representatividade unitária, para ser forte, para ser ator representativo, político, efetivo, que tenha condições de organizar as condições de trabalho para os trabalhadores e seus representados e para os empregadores, tem que ser centralizado. Ou tem que ter uma localização tão específica, tão relevante do ponto de vista do nicho do mercado, da estrutura produtiva, que consiga ter força, porque senão não tem. Por que os metalúrgicos do ABC ficaram fortes? Porque estava localizado onde estavam todas as montadoras daquela época do país.
que significava 60% do movimento ou irradiação de 60% do movimento da economia. É por conta disso, não tem milagre. Né? Não tem milagre. Então, o sindicato tem que ter essa perspectiva. Né? O pluralismo decorre dessas relações centralizadas. Eu estou dizendo quem quer organizar o movimento sindical para valer, não quem quer pulverizar e fragilizar o sindicato. Tudo bem. A gente aprende isso com o devido respeito, que quando a gente faz análise comparativa, isso é uma coisa importante de direito. A gente compara relações parecidas ou semelhantes. Eu não posso comparar coisa cujo resultado não chega a lugar nenhum. Eu não posso pegar Por isso que a gente discutia na década de 80, 90, que não dá para comparar a privatização da Previdência no Chile, que tinha 90 mil filiados, com o Brasil, que tem... A maior parte dos seus estados e municípios dependem mais dos recursos da Seguridade Social do que do Fundo de Participação dos Municípios. Então, você tem que comparar realidades compatíveis. No modelo comparado, o que eu olho são os lugares onde está minimamente a organização, tem direitos civis, políticos respeitados, mínimos. Né? Esse é o padrão. Então, essa é a questão. Né? Por que é centralizado, é plural pela centralidade? Porque se você está centralizado, uma organização central, você consegue socorrer no limite o setor mais desprotegido ou mais frágil da cadeia. E o oposto não é verdadeiro. O fato de você participar de uma central sindical lastreada em sindicatos unitários de base territorial municipal, que é básico no Brasil, não garante que a cadeia funcione para cima do jeito que funcionaria para baixo, ou seja, uma central sindical com uma delegacia num local de trabalho, ou numa região. Isso dá força. A força da central chega aqui. A força do sindicato não chega na central. Isso é um modelo básico, não tem muito mistério nisso aqui. Então, a pulverização organizativa começa pela menor instância da representação, que detém o monopólio da representação e o monopólio da negociação coletiva. Gente, com isso aqui não vai para lugar nenhum. O que vocês precisam? Eu já estou ficando velho. Eu comecei com esse tema com 21, já estou com 52, passei pelo contrato coletivo, que fui eu que fiz, passei pelo Fórum Contrato Coletivo do Barelli, passei pela reforma dos ministérios todos e realmente fiz sim, fui responsável técnico pela reforma, a última reforma sindical. Então, não tenho preconceito nenhum em relação ao tema, não tenho nenhuma vocação para achar que o que eu penso tem alguma coisa de absolutamente relevante sobre os demais, mas alguma coisa eu consigo entender, eu consigo perceber. É diagnosticar o sistema. O sistema não vai funcionar. O monopólio de negociação, o sindicato localizado por base, é para ficar do jeito que está. Então, tá. Não vai funcionar, a gente vai fingir que tem sistema, todo mundo vai reclamar o tempo todo, com motivo, reclama da direção sindical. Agora, seria interessante cada ator olhar um pouco o lado do outro. Né? Problema de pulverização de sindicatos, 19 mil sindicatos, multiplica isso. 19 mil sindicatos, para não ser nada, não sei quantos dirigentes sindicais no Brasil. Né? Aí tem a reação conservadora da jurisprudência, que fala, olha, não dá. Se todo mundo que tiver 200 sindicatos na direção, como é que faz? Né? Como que acerta esse modelo? Como é que esse modelo, do ponto de vista da democracia, ele funciona? Então, é preciso olhar o sistema tem que ter um encaixe. E o encaixe, no meu modo de ver, né, é que isso aí tem que ser minimamente pensado do ponto de vista sistêmico. E aqui alguma curiosidade. A gente sempre tem a mania de falar no Brasil, quando pensa em sistema sindical, a gente fala só de sindicato de trabalhadores. Né? E a gente passa ao largo sobre o sindicato patronal, que é um outro problema maior ainda, que tem o mesmo problema de falta de representatividade, tem o mesmo problema. E isso não é por conta das pessoas, ninguém é culpado, entendeu? O sistema gera isso e vai reproduzir, e vai continuar reproduzindo. Porque se você não tem amarração democrática institucional, não tem por onde sair. Né? E é muito interessante, porque o Brasil tem essa mania de picotar o debate. Né? Então, o sujeito que quer a negociação coletiva, ele é contra os sindicatos nacionalmente articulados. Ele quer a negociação porque ele quer aquela negociação do jeito que está hoje. Olha, o sindicato do jeito que está hoje faz a negociação, vai terminar na fábrica, pulverizou tudo. Isso não vale. Não, até vale. Tanto é que esse negócio que foi gasto de tinta e papel no país por conta disso, uma delícia. Né? Até vale, mas não é sério. Não é sério por quê? Porque não muda o sistema. Ou nós mudamos o sistema e deixamos ele ter a sua funcionalidade própria,
ou não vai adiantar ficar remendando. E a mesma coisa vale para o outro lado. Olha, eu só aceito a negociação coletiva lá se eu tiver a 158. É claro que a 158 é importantíssima, é necessária, mas há formas de se construir esse ambiente, sobretudo agora, que você tem um ambiente de menos pressão sobre o emprego, né? Agora é a hora de fazer as transformações com mais tranquilidade, porque você tem menos pressões e pode fazer outro tipo de transição. Mas me preocupa uma coisa que é, ainda nesse ponto da unicidade sindical, dessas coisas do Brasil, que é exatamente o problema da negociação coletiva associada a uma estrutura sindical forte, né? Meus senhores, não tem isso não é convicção minha, esse é um problema de combinação sistêmica. Você não consegue ter uma estrutura sindical forte, uma negociação coletiva forte com sindicatos fracos. Você só tem negociação coletiva forte, mais incisiva com sindicatos fortes. Então, o problema tudo que passa pela valorização da negociação coletiva necessariamente tem que ter como pano de fundo um sindicato forte. Sem sindicato forte, não é possível ter negociação coletiva forte. E outra coisa, a negociação coletiva ela só é dinâmica, ela só consegue. A questão do rompimento com a database só é relevante se a gente tiver vários níveis de negociação coletiva. Se a gente tiver só esse, pouco importa, pode ficar com database, porque não serve para nada. Me desculpe, com devido respeito, eu sou profundamente grato pela atuação e respeitoso com a atuação dos corpos sociais brasileiros. Mas o fato concreto é que a nossa negociação coletiva não tem espaço para ampliar o nível de proteção ou o nível de regulação. E não tem porque ela só tem um nível de negociação. E é por esse motivo que daí se combina a organização sindical central com os níveis centralizados e descentralizados da negociação coletiva. É por isso que funciona uma coisa com a outra. E é por isso que é contraditório o patronato brasileiro achar muito legal a negociação coletiva, mas quando você fala que a negociação tem que vir de cima para baixo articulada, ele não quer. Ou seja, você fragiliza na estrutura a negociação coletiva. Tudo para chamar a atenção do quê? Tudo para chamar que a combinação da organização sindical com ramo de atividade, representação do local de trabalho e negociação coletiva em todos os níveis, articulada com as instâncias dos níveis de atuação, é o parâmetro da formulação do sistema. Ou nós temos isso, ou nós temos um sistema nosso, que daí tem variações. Você pode ir para o Paraguai, tem uma coisa, você pode ir para a Bolívia, tem outra, você pode ir para a Venezuela, tem outra. Mas o sistema articulado, para gerar o quê? Por que nós estamos organizando o sistema? Para gerar o máximo de negociação coletiva, para gerar o máximo de participação, para gerar o máximo de regulação das condições de trabalho, para dar conta também das especificidades. Nós não estamos mais no mundo, o mundo muda sobre várias coisas, mas tem várias coisas que mudaram, mas mudaram a forma, né? Mas não mudaram a essência. Outro dia eu tinha um debate sobre o enquadramento sindical, de uma empresa que está alocada no setor da autopeça e que agora não mexe mais com metal, ela mexe com plástico. Ela deixou de ser integrada ao complexo automotivo? Pois bem, uma coisa lateral nos ajudou a resolver essa questão. Quer dizer, o recente marco regulatório da indústria automotiva resolveu o problema. Quem estiver vinculado à indústria automotiva vai ter um pacote de benefícios macrosociais, inclusive de benefícios fiscais. Bom, se a empresa está apta a integrar o pacote da indústria automotiva, que é complexo metal mecânico, metalúrgico, óbvio que ela não pode escolher, a hora de aplicar as convenções de trabalho, o setor do plástico, que é rebaixado em relação ao setor metalúrgico. Portanto, essa questão da articulação é mais simples e mais complexa. É tão simples que fica complexo. As coisas brasileiras também, né? E aí, eu acho que a regulamentação do exercício de greve, na perspectiva democrática, também obedece o mesmo sistema. Tudo para dizer o quê para vocês? Eu cuidei da reforma sindical, sim. Não é o que eu... Se perguntasse para mim se é o que você queria, não. Eu tive que... Ali foi o último treinamento intensivo que eu fiz na minha vida de concessões, né? Concedi do ponto de vista pessoal. Eu não estava ali para... Eu não importava no jogo, mas eu quero dizer só que eu não defendo... Eu não acho que aquilo é uma maravilha, mas acho que aquilo é sistemático. Aquilo possibilitava uma coisa séria, que é do Brasil. Não adianta nós ficarmos discutindo se cabe ou não cabe, se a Convenção 87 entra ou não entra no ordenamento jurídico nacional. Até porque, para mim, entra faz muito tempo.
A partir do momento que o Brasil ratificou os pactos econômicos e sociais de direitos políticos da ONU, em 1992, que não são outra coisa a não ser a reprodução da Convenção 87 e 98, o Brasil já entrou nessa faz tempo. A ordem jurídica não é um problema formal. Claro que para a OIT interessa pegar a ratificação da Convenção 87 do Brasil, óbvio que é interessante do ponto de vista institucional, e é interessante para nós também. Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é a transição. Como é que você sai do modelo e vai para o outro? Como é que você faz isso sem dispersar? Eu nunca me esqueço de um debate que eu tive com a professora Maria Conceição Tavares, que referia ao problema da transição sistêmica na União Soviética, que diz, olha, esse Gorbachev parece que andou mal, porque desde o século XVII quem fazia a distribuição era a pequena burguesia. Se ele não organiza a transição, o que vai acontecer? Vai perder o estoque regulador. Foi o que aconteceu na Rússia nos primeiros anos da transição. Ou seja, quando você vai de um modelo para o outro, qualquer que seja ele, econômico, político, social e sindical, você tem que organizar o processo de retirada ou o processo de transferência. E isso foi uma coisa que nós enfatizamos na reforma sindical. Não é uma reforma de extermínio, é uma reforma de transformação. Então, nós criamos as condições para que o sindicato saísse dessa base e fosse paulatinamente ganhando densidade na outra base. Foi por isso que nós criamos a ideia, nós adotamos o princípio do sindicato mais representativo. E acaba com esse problema. Os sindicatos brasileiros não são representativos, são poucos que são, não é ofensivo, mas não são. Então, como é que a gente vai transformá-los? O sindicato que é fraco, a gente vai deixar ele forte. Como é que faz? É acerto político, mas ninguém quer discutir politicamente quando tem monopólio da representação, monopólio da negociação e o monopólio do custeio sindical. Eu vou conversar para quê? Eu tenho meu território aqui, é assim que se pensa, assim que se faz política. Então, saindo do campo do jurídico, entrando para o campo da política. Mas a transição é fundamental. Organizar aonde a gente sai e para onde a gente vai. E como a gente faz isso? Nós criamos um critério seguinte, de adensamento, por meio das centrais sindicais. E entendemos que, naquela ocasião, 5 centrais sindicais representavam o espectro brasileiro. Nós já temos 17. Não sei se elas estão nos critérios de representatividade. E critérios objetivos, para você poder fazer a transição, para poder fortalecer o sindicato. Eu recomendo, sem nenhum tipo de preconceito, leiam o texto da reforma sindical. Até porque, quando interessa, leem. O Ministério do Trabalho pegou o sistema de relações de trabalho que a gente tinha jogado lá no sistema de reenquadramento, de negociação, já adotou. A lei da reforma das centrais sindicais também é uma coisa transitória de passeio de constituição, da contribuição sindical. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? O registro sindical é irrelevante, desde que ele não tenha nenhum caráter discriminatório, que a autoridade pública tenha uma postura discriminatória em relação ao registro, pouco importa se tem ou se não tem. É melhor que tenha, porque também pode fazer política pública. Como é que você vai fazer política pública se você não tem informação de quem negocia o quê? Com o quê? Hoje só se fala em política pública. Qualquer coisa no Brasil hoje é política pública. Política pública contra a discriminação do trabalho da mulher, contra pela efetividade dos direitos sociais e tudo quanto é mais. Como é que você faz se você não sabe quem são os atores? Qual é o problema de informar quem são os dirigentes? Nós informamos todo ano, agora mesmo informamos prestação de informações para a Receita Federal. Qual é o problema? Até porque vai ter benefício. Onde está a interferência na autonomia? Isso não interfere na autonomia? Em absolutamente nada. Agora, no Brasil é o seguinte, parece aquela história do comunista, que me perdoe, Manuel, é só uma brincadeira de brasileiro, mas é aquela do comunista português, que fala assim, bom, Raios, o que é o comunismo? Não, o comunismo é o seguinte, por exemplo, eu tenho 2 casas, eu te passo uma, você fica com outra. Que bom, daí eu fico com 3. Né? O brasileiro só pensa assim, quando vai fazer a transição, não, tudo bem, que bom, eu fico com 3, eu seguro o meu território e deixo o outro. Não é assim que funciona. E o registro sindical não tem nada de incompatível, desde que ele seja objetivo. E não tem problema. Agora, nós temos um sistema que não dá para negar. Se o Supremo diz que cabe ao Ministério do Trabalho registrar, salve o espírito criativo do governador Anastasia, que, quando estava à frente da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho, disse que, tudo bem, havendo impugnação, vai para o Judiciário decidir, mas, pelo amor de Deus, se o Supremo deu poder para registrar, deu poder de decisão, não tem como não decidir. Tem que decidir. Agora, o que me espanta é o Ministério querer decidir com uma tese de recepção do texto constitucional do anexo A do artigo 577 da CLT, que, pelo amor de Deus, consegue ser mais atrasado que a CLT, porque o anexo mudava de 2 em 2 anos pela Comissão de Enquadramento Sindical, e o anexo hoje está congelado desde 1988, quer dizer, então, tem alguma coisa fora do lugar.
Alguma coisa está errada aí. Né? Para mim está claro que recepcionou o conceito de categoria. Mas quem diz que categoria? Pega lá na CLT o que está em conceito de categoria. Cabe absolutamente tudo. Solidariedade, interesse, cabe tudo. Então é o seguinte, ou vocês tomam conta do processo, regulam e façam o que fizeram na Itália. Não tem lei, não funciona, então vão autorregular. O sindicato estabelece como que se regula. Olha, para nós a categoria vai ser assim, nós vamos organizar sindicato assado, cozido, torrado. Ué, e aí não tem interferência, mas ninguém quer, fica todo mundo querendo saber. Qual é a interpretação que ele dá para o texto legal? Para tirar o outro da jogada? Ah, pô, aí não dá. Né? Então, o desafio é exatamente você começar. E aí não dá para reclamar da Justiça do Trabalho, não, porque a Justiça do Trabalho é aquela choradeira geral, não, porque dá isso, dá aquilo, tira aquilo, põe aquilo. Não, o sistema é incongruente, não tem como cobrar coerência de com o devido respeito, perdoe a analogia, com um baile funk desse. Né? Não tem jeito, a coisa não anda. Bom, o problema é o controle. O problema no Brasil, eu fiz aqui um quadrinho para vocês, é engraçado observar. O Brasil tem um fluxo de reforma a registro, reforma a registro. Então começa. Saiu da Constituinte, tinha um ímpeto reformista, que era a discussão do contrato coletivo, com o pacto social, pacto coletivo, aquela coisa toda. Entrou o governo Collor, Magre, registro sindical fortalecido, resgatando praticamente quase toda a CLT, todo o sistema. Barelli, no governo de transição, faz Fórum Nacional de Contrato Coletivo de Trabalho, negociação coletiva, arrefece o peso do registro sindical. FHC ganha a eleição, Anastasia entra, cuida daquilo, fala, olha, tudo bem, já que vamos ter que fazer o registro, o judiciário que decida, não quero mexer nisso. O Lula 1 entra com a reforma sindical, daí todo mundo fica quieto, a questão do registro perde impacto. O Lula 2, que desistiu da reforma sindical, volta de novo a violência do registro sindical. Não violência, viu, Zumara? Não é nada violento, não, é só para dizer... Não, eu estou dizendo o seguinte, ó, o refluxo do movimento sindical. A gente aposta, isso é o Brasil, aposta primeiro na reforma, a hora que não deu, segura o registro. Então não adianta ficar acusando aqui. Tudo bem que o governo é sindicalista dominado por uma antiga oposição. Quem controlou o registro sindical nos últimos tempos foi a composição do Luiz Antônio Medeiros, que era oposição ao Lula quando o Lula era sindicalista. Quer dizer, não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Pouco importa. O fato concreto é que não dá para se manipular isso, porque a crise continua e vai continuar. Então é o seguinte, ou nós temos um referencial para onde a gente vai e organiza o fluxo para sair todo mundo bem, e dá para sair. Claro que tem umas coisas mais paradoxais que não tem. Né? Agora, eu acho que é interessante. Eu tenho uma tese também, a segunda reflexão que eu tenho nesse período de ressaca que eu fiquei aí, em relação a esse tema, que já acabou o meu tempo, mas é o que eu queria dizer o seguinte para vocês, que nós estamos num cenário interessante, que agora é de abundância e não de escassez. Nós temos uma oportunidade importante para resolver essa questão do movimento sindical. E eu não queria deixar de fazer uma palavrinha rápida, 2 segundos, ministro Lazen, que é sobre o custeio. E eu deixei para o final porque é muito simples. É muito simples. Se resolver o sistema sindical, a coisa mais fácil do mundo é garantir que toda negociação coletiva gere uma contribuição que seja aplicável a todo mundo, porque todo mundo recebeu um benefício por ela. É diferente da contribuição sindical, do sujeito que não é sindicalizado, que não se representa no sindicato e que é obrigado a sustentar um sindicato, do outro, que tudo bem que ele não seja sindicalizado, mas ele se beneficiou pela ação do sindicato. Entendeu? É problema, enfim, é problema sistêmico. Meus jovens, desculpe pelo 1 minuto e meio de transgressão do tempo, e eu queria, mais uma vez, agradecer muitíssima atenção de vocês e agradecer muitíssimo a organização do seminário. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do Dr. José Francisco Siqueira Neto e, desde logo, passo a palavra à doutora Zilmara David de Alencar. Doutora Zilmara é secretária de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Tem a palavra, doutora Zilmara. Obrigada, presidente Dalazen. Boa tarde a todos aqui presentes. Além de cumprimentá-los como boa tarde, gostaria de parabenizá-los por estarem aqui discutindo como deve se dar a organização sindical do país. Não é nada fácil. Eu acho, pelas falas que me antecederam, mostram de quão difícil é a gente diagnosticar. Imagine só achar uma solução para aquilo que a gente mal consegue diagnosticar,
onde é que está aquele problema. Fazendo aqui um pequeno lembrete do que é que a gente ouviu agora nessa mesa, a gente verifica, na fala do professor Horácio Guido, que a gente vê uma necessidade de uma mudança de uma visão. Quando a gente fala de uma rejeição à ratificação da Convenção 87, será que realmente aqui no país não temos condições de fazer essa ratificação e de ter aquilo como algo a ser alcançado? Será que não temos já dentro do nosso ordenamento jurídico legislação suficiente que dê uma cobertura para que possamos interpretar de que aqui nós temos liberdade? Então, esse tipo de reflexão trazida pelo Guido muito ajuda na avaliação de uma solução ou de uma proposta de solução para o ordenamento brasileiro. Me preocupa muito quando a gente trata e simplesmente limita a discussão de uma unicidade e de uma pluralidade. Quando se fala de pluralidade, se fala de competição, se fala-se de concorrência. Será que no ambiente sindical, essa competição, essa concorrência, ela é salutar? Ela é cabível dentro de um ambiente onde deveria primar-se pela solidariedade? De que forma é que nós podemos interpretar um pluralismo num ambiente onde é único, onde se fala mal da unicidade, nós temos, aí eu posso trazer os dados do Ministério do Trabalho, 14.922 entidades com registro. Isso apenas as que têm registro lá perante o Ministério do Trabalho. Dessas 14.922 entidades, nós temos sindicato rural, sindicato urbano, sindicato de empregadores, federações, confederações, sindicatos de categorias diferenciadas. Se fala tanto de que só podemos ter dentro do nosso ordenamento, e aí a gente vai naquela conceituação do que é categoria, e você verifica dentro do ordenamento uma regra que fala de uma atividade preponderante, mas que nós temos 472 sindicatos profissionais de categoria diferenciada, que simplesmente seguem outra regra na negociação coletiva. Como é que a gente pode fazer um diagnóstico quando a gente verifica dentro de uma estrutura sindical a existência de mais ou menos 400 sindicatos de trabalhadores liberais ou de autônomos? Autônomo profissional ou categoria econômica? De que forma é que nós vamos trabalhar? De que forma nós vamos diagnosticar? Então, sem dúvida, é importantíssimo, ministro Dalazen, e por isso, mais uma vez, não me canso de parabenizar esse nível de discussão, para que a gente procure, antes de tentar verificar uma forma de mudança, vamos primeiro verificar o que de fato ocorre aqui no nosso país. A gente tem uma legislação que eu entendo que ela é perfeita, ela é democrática. Por que eu digo que ela é perfeita na sua forma, na sua legislação? Qualquer entidade sindical, para se constituir, ela não deve sofrer qualquer tipo de interferência ou intervenção sindical. Isso aí está assegurado constitucionalmente. Mas deve ser decidido em assembleia. A assembleia que deverá ter como soberano que se decidiu. Levando em conta que essa assembleia teve ampla participação, que ela teve fins democráticos, nós temos no ordenamento já totalmente estruturado para recepcionar qualquer convenção que venha a dispor sobre liberdade sindical, tendo por fim princípios democráticos. Funda-se, cria-se com base em uma convocação. Vamos aqui verificar como é que hoje é regido a questão da constituição sindical. Um grupo de pessoas se reúne e diz: vamos criar um sindicato. Nós somos o quê? Nós somos trabalhadores? Nós somos categoria profissional ou nós somos categoria econômica?
Quando eu digo que vão decidir se vai ser categoria econômica ou profissional, eu falo dos autônomos, porque tem um limbo onde há, inclusive, essa dificuldade de se autoclassificarem. E isso com total liberdade das partes ali envolvidas. Depois que migra-se dessa questão de vamos ver se é categoria econômica ou profissional, vamos convocar uma assembleia. A convocação é ampla, se publica, e o índice de participação corresponde ou não, mas hoje, em nome da liberdade, da democracia que deve existir, caberá aos próprios interessados a decisão pela criação daquela entidade ou não. Então, princípio democrático assegurado, cabendo aos próprios interessados, Constituição perfeitamente harmônica na sua questão formal. Quando a gente sai dessa questão da representação formal, vamos para a questão de que tem um outro princípio constitucional, que é de que deve ser respeitado a base mínima de um município. Ora, nós temos a base mínima de um município, e como bem falou o professor Siqueira Neto, o município aí é o que não falta para se ter uma organização sindical ali estabelecida. E no ordenamento brasileiro, nós temos uma pirâmide, que nós temos, dentro do ordenamento legal, nós temos todas as concepções, onde você tem, desde a menor célula, que é a organização no local de trabalho, onde você chega no piso da indústria, onde você está lá no chão de fábrica, e você tem as centrais sindicais que fogem daquela estrutura sindical do sistema confederativo, mas que teriam a condição de representação intercategorial. Então, dentro da estrutura sindical, legal, eu vejo espaço para todo e qualquer tipo de posição, de forma de organização que aquele trabalhador, que aquele empregador queira se constituir. Nós temos, desde a previsão do artigo 11 da Constituição, que fala da representação no local de trabalho, e que, embora na Constituição se fale apenas de 200 empregados, acima de 200 empregados, nós sabemos que dentro de uma negociação, dentro de um regramento feito entre as partes, isso pode ser ampliado e deve ser ampliado. Então, nós temos, dentro do ordenamento jurídico, contempla tanto da organização no local de trabalho, quanto a questão da organização sindical, que é por categoria, mas pode ser categoria profissional, econômica, categoria diferenciada. Nós temos aí, entre a organização do local de trabalho e a questão da categoria, essa categoria diferenciada é aquela que transforma uma profissão em uma categoria. Então, nós ainda temos a categoria profissional diferenciada aí entre essas organizações, temos categorias, temos federações, que também têm seu regramento, a cada 5 sindicatos do mesmo ramo de atividades, com interesses comuns, podem ser coordenados por uma federação. Nós temos, no topo do sistema confederativo, as confederações que congregam até 3 federações podem constituir uma confederação. Então, nós temos todo o espaço possível para a forma de representação que se quer. Não vejo, dentro desse sistema, desse arcabouço legal, nenhum impeditivo à liberdade de organização sindical, a uma liberdade de atuação sindical, porque você consegue ir desde o patamar da célula menor até a célula maior. O único problema que a gente vê é que, se isso tudo que fosse o ideal, que é o que está posto na lei, realmente ocorresse na prática. Nós verificamos hoje, dentro dessa Constituição sindical, tirando exceções, infelizmente, aqui a gente vai ter que falar de exceções, um fomento à criação sindical somente colocando um conceito de representação e não de representatividade. Um conceito onde, nas assembleias, nós verificamos uma pouca participação
seja da categoria econômica, seja da categoria profissional. Não há, e aí a gente pergunta, isso é culpa do representante sindical, que naquele momento convoca uma assembleia para a criação de um sindicato, ou é culpa de um fator socioeconômico, cultural, de colonização, de incentivo à participação, de educação da sociedade em participar? A gente vê aqui um tema que interfere em toda a classe que a gente tem, toda a economia está aqui representada. Poucos atendem a um chamado de discussão. Imaginem isso numa esfera de uma assembleia. Por isso, aí eu migro lá para o final, já para deixar aqui registrado, a dúvida de quando a gente passa a perceber uma forma legal de se estabelecer e de uma forma que se alega como democrática porque foi fruto de uma assembleia, mas que uma assembleia que, de fato, muitas vezes não tem representação efetiva de quem se representa. Quando a gente passa para a questão de representação no local de trabalho, a gente verifica que todos os ensaios que nós tivemos, quando desatrela-se a organização sindical, a representação no local de trabalho, esse ambiente de competitividade, de concorrência, ele não demonstrou salutar. Ele dificulta uma boa negociação. Será que, então, essa conceituação plural, ela é cabível dentro de um espírito que nós já tivemos aqui colocado e que ela tornou muito mais competitivo e de concorrência do que, de fato, de uma agregação? Será que o ambiente plural não é esse que nós já vivemos, embora tenha essa denominação de unicidade sindical, que é um limite a uma liberdade? Será que a gente não bastava ter uma conceituação de que bastavam as entidades serem representativas, que o modelo da unicidade sindical não afetaria e, muito pelo contrário, ela fortaleceria a construção de um sistema de relações de trabalho? Então, eu não vejo aqui nenhum impedimento de uma ratificação da Convenção 87, de forma alguma. E aí me faz verificar o seguinte: o que me vê é a forma de interpretação e a forma de como se está se conceituando o que é que a Convenção 87 acarretaria dentro do movimento sindical brasileiro. Não vejo problema e repito, entendo que o princípio maior ali esculpido é a questão de termos uma representação com liberdade, patrocinada nos princípios democráticos. O arcabouço legal hoje, eu entendo que ele recepcionaria como, desde a Constituição de 88, esse princípio, sim. Então, eu não vejo problema para uma ratificação da 87 da forma como ela hoje, como hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico. Quando se fala de registro, gostei muito da fala do professor Siqueira, quando diz assim, o registro é o de menos. É o de menos exatamente pela formulação de políticas públicas. Quando se teve necessidade do Ministério do Trabalho, e aqui na fala do professor Arouca, ele diz assim, o Ministério do Trabalho está interferindo, está intervindo na questão da organização sindical, das relações de trabalho, ao instituir um cadastro nacional de entidades sindicais que tem que pedir para saber qual é a representação exata daquela entidade, quando faz com que aquele instrumento coletivo negociado possa ter um depósito para se tornar público. Naquele momento onde se discutiam as questões relativas à reforma sindical no Fórum Nacional do Trabalho, nós não tínhamos nenhum levantamento que pudesse ser confiável para que a gente disciplinasse quem estava negociando com quem naquele ambiente, naquele momento. Fruto daquelas discussões, se teve necessidade de dizer, nós estamos formulando políticas públicas.
essas entidades, elas negociam, elas legislam entre as partes. Por que não termos esses dados? Não entendo como interferência de forma alguma a captura de informações e de dados e a disponibilização desses dados a uma sociedade. Entendo, inclusive, que esses dados disponíveis para a sociedade despertam a possibilidade de uma efetiva participação. Quando a gente verifica de que, para poder você ter uma negociação efetiva, é necessário o envolvimento das partes, você não tem condições de saber sequer o que foi negociado pelo seu sindicato, isso cada vez mais afastaria a representação sindical da onde ela não deveria sair, que é o ambiente do local de trabalho, da realidade das relações que ali estão sendo travadas. Então, eu não vejo como um motivo de interferência ou de intervenção sindical essa publicação, essa publicidade que se dá da forma negociada, do resultado da negociação. Temos também aqui, na questão que se trata das contribuições sindicais, um aporte a fazer. E aqui um momento para poder a gente refletir. Quando a gente fala de contribuição sindical negocial, substitutiva a uma contribuição sindical legal obrigatória, instituída por lei, de um dia de salário, que reflete por toda a categoria, nós aqui temos nesse ambiente muitas vezes discussões de dizer, não, é muito mais democrático aquela que é retirada de assembleia. Mas a assembleia que vai aprovar aquela contribuição negocial é a mesma assembleia que foi com os mesmos padrões daquela que foi de fundação do sindicato. Se ela for participativa, se ela tiver realmente a participação das pessoas, não há problema. Agora, se ela não for participativa, imaginem só, no momento de uma data base, onde nós estamos discutindo toda a relação de trabalho, chegarmos e disser assim, agora vamos votar como é que vai ser a contribuição negocial que vai ser de todo mundo. Será que naquele momento é um momento adequado para que a gente tenha a discussão de valores que devem ser pagos a título de contribuição negocial? Será que o critério representatividade não deveria estar atrelado também, ou numa assembleia com quórum necessário para que aquela contribuição fosse de fato aportada ao sindicato, em complemento às contribuições fruto de uma filiação, de uma associação voluntária dos trabalhadores? Ou será que seria prudente, no momento de transição, que tanto chamou a atenção o professor Siqueira Neto, de se estabelecer que uma contribuição sindical ela só possa ser cobrada quando tiver um percentual de filiação, quando tiver comprovadamente demonstrado que a entidade sindical ela representa, vem negociando, que ela vem atuando? Será que a gente não teria como fazer um meio termo nisso, a ponto de não descredenciar que é necessário para que você tenha um sindicalismo forte, a possibilidade de uma fonte de custeio? Quando se fala do plebiscito que a CUT está fazendo e que finalmente está chegando até o trabalhador, eu temo porque no nosso sistema de educação, nós não temos o esclarecimento adequado do trabalhador, no sentido de que ele está sabendo o que é que ele está votando, mas louvo a iniciativa por saber que pelo menos está fazendo um movimento de reflexão. Mas como resultado de um plebiscito ao trabalhador, sem explicar que na realidade não é ser contra ou a favor um imposto sindical, e sim de que o que está se fazendo é que sem aquele imposto sindical, algo virá para substituí-lo. Algo virá a substituí-lo. Então, esse tipo de forma que a gente precisa discutir e de refletir nesse tipo de sistema. E eu termino, ministro Dallazem,
no sentido de dizer que aqui nós temos que respeitar organizações internacionais, nós temos que respeitar também o diálogo social, temos que ouvir o que de fato a sociedade quer, temos que fazer com que se aclamar por uma maior participação social e que as conferências do Nacional do Trabalho Decente, as conferências estaduais do Trabalho Decente, todos esses pontos que estão sendo pautados, que fortalecem o diálogo social e o envolvimento das classes para esse nível de discussão, é que poderão trazer, sem dúvida, pelo menos um diagnóstico. E, quem sabe, uma possível solução de melhoria, de uma defesa, de uma relação de trabalho adequada, com equilíbrio entre o capital e o trabalho. Finalizo não podendo deixar de falar, de que aqui a gente termina citando muito pessoas que são de outros países, pessoas que trazem concepções para a nossa casa e que muito nos ajudam a termos um parâmetro de realizações que devem ser buscadas com aquele fim. Mas a gente não pode deixar de esquecer também aqueles que são da nossa terra. E busco um nordestino aqui, que foi Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga, que também foi um daqueles que fundou o movimento artístico universitário, junto com Ivan Lins e com outros, quando ele diz assim, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar, mas de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. Agradeço a apresentação da doutora Zilmara David de Alencar e informo que agora a gente quer um intervalo de 15 minutos para descanso. Portanto, vamos promover um intervalo de 15 minutos e, a seguir, vamos recompor a mesa para a continuidade desse mesmo painel.